Olá pessoal, é com imenso prazer que eu venho aqui trazer uma aula para você. Eu sou o professor Varley e nessa aula nós vamos trabalhar alguns conceitos relacionados à termometria. Pessoal, então assim nós temos alguns objetivos nessa aula. E o objetivo, ou melhor, os objetivos, cara, é você entender a relação entre calor, temperatura, equilíbrio térmico e energia interna. Pessoal, então vamos retomar? Você já viu, né, o que é calor? Lembre-se, se você tiver duas brasas, uma próxima da outra, não tem calor. Porque duas brasas, se elas estiverem com a mesma temperatura, você não vai ter calor. Por que você não tem calor? Vem cá, olha só, relembrando, o calor é uma energia que flui de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Não esqueça disso. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui dois corpos, um corpo A, um corpo B. Imagine uma situação em que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Então, se esses corpos possuírem diferença de temperatura, vai fluir uma energia do corpo de maior para outro de menor temperatura. Não esqueça disso. Vale salientar que o calor, ele é medido em Joule. Por quê? Olha só, porque Joule é a unidade padrão de energia. Se o calor é energia, então ele é medido em Joule. Beleza? Se você compreendeu isso, eu agora posso trazer o conceito de temperatura. Se você sabe o que é calor, agora você vai entender o que é temperatura. Pessoal, temperatura. Temperatura, ela é uma medida da agitação molecular. Olha só, imagine você o seguinte, eu tenho aqui um sistema formado em 3 estágios. Repare que eu tenho um termômetro, o segundo termômetro, o terceiro termômetro. O corpo com menor agitação, ele tem uma leitura de temperatura menor. O corpo de maior agitação, ele tem uma leitura de temperatura maior. Ou seja, temperatura é uma medida da agitação das moléculas. Beleza? Veja só, se você compreendeu isso, tome um cuidado especial. Por quê? Por que cuidado especial? Olha só, no nosso dia a dia, nós estamos acostumados a medir temperatura em graus Celsius, não é verdade? Então, no nosso dia a dia, nós falamos muito dos Celsius, mas cuidado, não é a unidade padrão. Ei, para você que tem dúvida sobre a unidade, lembre-se, a unidade é uma letra ou é um símbolo que caracteriza uma medida. Por exemplo, eu só sei que alguém mediu massa pela unidade quilograma. Eu só sei que alguém mediu comprimento pela unidade metro. Assim como um metro faz referência a comprimento, quilograma faz referência a massa, então o Kelvin ele faz referência à temperatura. Esse é o papel da unidade, representar, caracterizar uma medida. Se você compreendeu isso, agora eu vou trazer aqui um quiz para você. Olha só esse quiz. Ele fala o seguinte: relacione a coluna da direita com os conceitos de calor e temperatura. A coluna da direita tem calor e temperatura e você vai relacionar com a coluna da esquerda. Pessoal, olha só, você tem aqui energia térmica em movimento. Indica agitação térmica. É a energia térmica do corpo ou sistema. E por último, no equilíbrio térmico não existe. E pessoal, e aí você vai ter que preencher a lacuna da esquerda com calor e temperatura. Beleza? Vou te dar um tempo e eu espero que você acerte esse quiz.
Então, pessoal, vamos lá? Vamos resolver esse quiz? Pessoal, olha só. Energia térmica em movimento. Energia térmica em movimento, lembre-se, é o calor. É a energia que flui de um corpo de maior para outro de menor. É a energia térmica que passa, é a energia que passa. Isso é o calor. Então, a primeira é o calor. A segunda indica a agitação térmica. Pessoal, ele está querendo falar da agitação das moléculas. É claro que é temperatura. A terceira é a energia térmica de um corpo ou sistema. Pessoal, a energia térmica do corpo ou um sistema. Cara, pensa-se comigo, é a energia térmica interna, a energia do movimento. Isso é a temperatura. E por último, no equilíbrio térmico não existe. Pessoal, no equilíbrio térmico quer dizer que eles estão com a mesma temperatura. Se eles estão com a mesma temperatura, não existe calor. Então a sequência correta é calor, temperatura, temperatura e, por último, calor. Beleza? Então olha só, se você pegou isso, eu agora vou falar um pouquinho da energia interna. Pessoal, o que é energia interna? Vamos pensar? Um corpo, ele tem então temperatura, as moléculas estão vibrando. A energia interna é a energia do movimento, é a energia da vibração. Essa energia é a energia cinética do movimento. Pessoal, não esqueça, tá? A energia cinética. Veja, as moléculas estão vibrando. É principalmente a energia cinética. Ali dentro você tem um pouco de elasticidade entre as moléculas. Então também tem um pouquinho de energia potencial. Então eu posso fazer de uma forma bem limpa para você, dizer que a energia interna é em grande parte a energia cinética, mais um pouquinho dessa energia potencial, dessa elasticidade entre as moléculas. Beleza? Então olha só, repare só. Vem para cá. Repare que a energia cinética é a energia atrelada ao movimento. Grande movimento, grande energia cinética. Pouco movimento, pouca energia cinética. Isso é uma matéria estudada lá na primeira série. Então repare só, como num corpo de maior temperatura eu tenho maior agitação, maior movimento. Galera, então é claro que maior temperatura quer dizer maior energia interna. Baixa temperatura, baixa energia interna. Beleza? Então não esqueça disso. Pessoal, cuidado, energia interna, a unidade de medida é o Joule, tá? Vamos limpar, pessoal, vamos criar uma lógica na nossa cabeça. Assim, eu falei no início da aula que se eu pego duas brasas, sabe a brasa do churrasco, eu não vou ter calor, porque elas estão com a mesma temperatura. Só que, cara, pensa assim, elas têm temperaturas iguais, então não flui nada, então não tem calor. Mas eu tenho uma temperatura elevada. Temperatura elevada quer dizer grande agitação. Então na brasa tem calor zero, mas tem grande energia interna, porque tem grande temperatura. Beleza? Eu posso ter grande energia interna, grande temperatura e zero de calor. Pegou a ideia, né? Então, olha só, nós vamos adiante. E é claro, né, pessoal? Pessoal, tenha cuidado, galera. Cuidado, 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 cuidado. Olha só, o calor, ele só vai existir quando os corpos estiverem com diferentes temperaturas, tá? Pessoal, diferentes temperaturas. Se você tem diferentes temperaturas, lembre-se que eu acabei de falar, você vai ter diferentes energias internas, tá? Então, assim, se você tiver diferentes temperaturas, como consequência, você terá diferentes energia interna. E essa diferença faz que flua uma energia de um sistema para o outro, que é o calor. Beleza? Então, olha só, se você pegou essa parte, eu trago aqui mais um exercício. Vamos praticar? Ó, nesse exercício ele fala assim: considere duas barras de ferro a 200 graus Celsius, conforme a figura, e responda. Letra A. Existe calor nesse sistema? Justifique. E letra B. Existe muito ou pouca energia interna? Também justifique. Vou te dar um tempo e eu espero que você acerte esse exercício.
Então, pessoal, você, estudante, você acertou esse exercício? Vamos lá, vamos fazer juntos? Lembre-se, eu tenho duas barras de ferro a 200 graus Celsius. Repare que eu tenho a mesma temperatura. Pessoal, se eu tenho a mesma temperatura, esses corpos estão em equilíbrio térmico. Pessoal, nessa altura do campeonato, você sabe, temperaturas iguais, existe calor nesse sistema? Não existe calor nesse sistema. Por quê? Porque os corpos possuem temperaturas iguais. Beleza? Então, assim, não existe calor. Justificativa, pois os corpos estão com a mesma temperatura. Você poderia dizer que eles estão em equilíbrio térmico, também está correto. Beleza? Olha só agora a letra B, ele fala o seguinte, existe muito pouca energia interna. Justifique. Pessoal, como a temperatura é elevada, a energia interna é elevada. Então, existe muita energia interna, sacou? Porque, cara, eu tenho uma temperatura elevada. Beleza? Não esqueça disso. Grande temperatura, grande energia. Pouca temperatura, pouca energia. Se você compreendeu essa parte, agora, pessoal, eu quero, de uma forma bem limpa, definir o equilíbrio térmico. Pessoal, o equilíbrio térmico ocorre quando as temperaturas são iguais. Você pode pensar de duas maneiras, temperaturas iguais ou energias internas iguais. Se forem iguais, pessoal, nós podemos dizer que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Pensa assim, naquele exemplo lá do início da aula, eu tenho um corpo A, um corpo B, e eu tenho esses corpos com diferentes temperaturas, diferentes energias internas. Então vai fluir calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso vai ocorrer, esse fluxo de energia que é o calor. E isso, pessoal, pensa assim, um tem grande energia, grande temperatura, o outro tem pouca energia, pouca temperatura. Vai saindo energia de um para o outro, que é o calor, até o momento que isso se estabiliza. Quando isso se estabiliza, pessoal, nós dizemos que eles estão com a mesma temperatura e com a mesma energia interna. Beleza? Então não esqueça disso, por favor. Pessoal, assim, tem uma máxima do equilíbrio térmico. Qual é a máxima? Pensa assim comigo. Um corpo cede calor, o outro recebe calor. Existe uma máxima que diz o seguinte, o calor que um perde, o outro recebe. O calor que um perde, o outro recebe. Então o que acontece? Quem perde, você representa por um sinal de menos. Então imagine uma equação onde que eu tenho assim, o calor que o A recebeu é igual ao menos o calor que o B recebeu. O calor que o A recebeu é igual ao menos o calor que o B recebeu. Se eu pego esse menos calor e passo para o outro lado mais, eu chego nessa conclusão, que a soma do calor de A com o calor de B tem que dar zero. É o equivalente a você dizer o seguinte, olha, o calor que um perde, o outro recebe. Beleza? Pegou, né? Pessoal, se você compreendeu essa parte, nós podemos ir adiante. Ó, eu já falei da máxima. A soma das trocas de calor dá sempre zero. Então, se você compreendeu essa parte, eu posso falar da lei zero da termodinâmica. Pessoal, olha que interessante, a lei zero da termodinâmica. Eu quero que você entenda assim. Se eu pego um corpo A, e esse corpo A ele está em equilíbrio com o corpo B, e o corpo A também está em equilíbrio com o corpo C, então o B e o C estarão obrigatoriamente em equilíbrio. Pessoal, é bem simples. Ó, vem para cá, acompanha o raciocínio. Você tem um corpo A a 40 graus Celsius. Cara, ele está em equilíbrio com o corpo B também a 40. Então, pessoal, se o A está em equilíbrio com o C, obrigatoriamente a temperatura dele é 40, tá? Então, assim, pessoal, geralmente o exercício ele vai cobrar dessa maneira. Um corpo A tem uma temperatura, sei lá, 100. Ele está em equilíbrio com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio com o corpo C. Então a temperatura de todos eles tem que ser 100, né? Eles estão em equilíbrio, mesma temperatura e mesma energia interna. Beleza? Pessoal, se você compreendeu essa parte, agora eu vou trazer mais um exercício. Olha só, ele fala assim. O médico verifica a temperatura de um paciente colocando o termômetro na axila. De acordo com seus conhecimentos, responda. Por que tem que esperar um tempo para retirar o termômetro? Pessoal,
por favor, lembre-se, este é um belo de um exercício. Então, vou dar um tempinho para você e eu espero que você acerte. Então, pessoal, vamos responder essa questão? Lembre-se, por que você tem que, quando o médico coloca o termômetro na axila, por que você tem que esperar um período? Você concorda que a temperatura do corpo é diferente da temperatura do termômetro? E você tem que esperar um tempo para que o termômetro e o corpo eles entrem em equilíbrio térmico, ou seja, para ter a mesma temperatura. Deste modo, você vai verificar a temperatura no termômetro e você vai ter a temperatura do corpo, porque eles estão em equilíbrio, eles estão na mesma temperatura, beleza? E é claro, esse exercício ele tem uma questão B. Quem perde e quem ganha energia? Justifique. Vamos pensar?
você tem o termômetro. Pessoal, o termômetro, ele estará, né, ele vai estar com uma temperatura menor. O corpo, ele tem uma temperatura maior. Então, é claro que vai sair energia do corpo para o termômetro. Por quê? Porque o termômetro, pessoal, está com uma temperatura menor. Ele tem menos energia interna e aí o corpo tem mais energia e ele vai perder um pouquinho de calor para o termômetro, que vai perder um pouquinho de energia. Beleza? Pessoal, então, se você compreendeu tudo isso, agora vamos fechar a nossa aula. Você entendeu que a energia interna é a energia do movimento das moléculas, tá? É basicamente a energia cinética. Tudo bem que tem um pouquinho de elasticidade, então tem um pouquinho de energia potencial. A maior parte da energia interna vem da energia cinética. Você entendeu que quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Menor temperatura, menor a energia interna. E você também entendeu o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, pessoal, é quando os corpos atingem a mesma temperatura e a mesma energia interna. Pessoal, com isso nós fechamos a nossa aula. Eu desejo a você um sucesso, bons estudos e, acima de qualquer coisa, se cuide. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.